baseado em fatos reais. Primeiro relato. Eu sempre costumo viajar, mas sou um viajante solitário, pois meus amigos geralmente estão ocupados demais ou não podem pagar para voar constantemente para 1 milhão de lugares diferentes, então eu sempre viajo sozinho. Eu voei para San Diego pela primeira vez. Já estive na maioria das principais cidades da Califórnia, exceto por San Diego, então eu queria arriscá-la da minha lista de desejos. Fiquei em um hotel decente, muito perto do centro da cidade. Enquanto eu fazia o check-in, conheci um cara um pouco mais velho do que eu. Ele iniciou uma conversa comigo sobre de onde eu era, por quanto tempo ficaria ali e se eu já havia estado lá antes. Parecia que era a segunda vez dele ali e ele também estava sozinho. Ele se ofereceu para levar minhas malas para o meu quarto, já que ele ia subir de qualquer maneira. Eu aceitei e agradeci a sua gentileza. Ele carregou minhas malas até o elevador e fomos para o segundo andar. Chegando lá, ele colocou minhas malas do lado de fora da porta e disse que foi ótimo me conhecer, e para eu aproveitar minha estadia aqui. Eu o agradeci novamente e ele foi embora pelo corredor. Eu entrei no quarto, coloquei minhas malas na cama e deitei um pouco só para tirar uma rápida soneca. Quando me senti renovado, voltei ao saguão e estava prestes a sair quando a mulher que trabalhava na recepção me chamou. Ela perguntou o que aquele homem fez quando subimos no elevador. Eu disse a ela que ele apenas me ajudou com as malas até o meu quarto. Então ela me alertou que aquele homem estava na frente do hotel há um tempo e que ela viu ele entrar momentos depois que eu entrei. Ela me disse que tinha quase certeza de que ele não estava hospedado no hotel e, se eu o visse novamente, deveria ficar longe dele. Isso, é claro, foi muito perturbador. Esperando que ela estivesse errada e que ele realmente fosse apenas uma pessoa legal. Mas, para ficar seguro, eu ouvi o que ela disse, e saí para explorar e curtir o dia. Voltei algumas horas depois para trocar de roupa para o jantar. Havia uma pessoa diferente trabalhando na recepção. No quarto do hotel tomei um banho, troquei de roupa e deitei para mais uma soneca rápida. Durante esse tempo, ouvi uma batida na porta do meu quarto, seguida de uma voz baixa masculina dizendo: "Camareira." Eu não solicitei serviços de arrumação e era o meu primeiro dia lá, talvez eles tenham ido para o quarto errado. Fui verificar pelo olho mágico da porta e não vi ninguém no corredor, isso foi estranho demais. Então imediatamente aquele homem de antes veio à minha mente. Eu ignorei as batidas na porta e fui pegar meu telefone para ligar na recepção e perguntar se eles tinham enviado serviços de arrumação para o meu quarto. Eles disseram que não. Então, pedi que enviassem alguém ao meu quarto por questão de segurança, e 5 minutos depois, uma camareira do hotel bateu na porta. Eu abri e expliquei a situação para ela e agradeci por ter vindo. Em seguida, saí do hotel para jantar. Depois do jantar, fiz um passeio e explorei algumas das áreas movimentadas da cidade. Eu voltei para o quarto do hotel por volta das 10 horas. Eu fui até a atendente da recepção e expliquei o que aconteceu anteriormente com o homem que eu conheci, que eu temia que pudesse estar fingindo ser um funcionário de serviços de quarto para entrar no meu quarto. Então, perguntei se ela tinha visto alguém com a descrição dele andando pela recepção, e ela disse que não. Para me deixar mais tranquilo, ela verificou as câmeras de vigilância ao vivo do meu andar, e ninguém estava pelos corredores. Eu agradeci e fui para o meu andar e depois para o meu quarto. Eu troquei de roupa e deitei na cama, liguei a TV para poder dormir ouvindo algo. Depois de cerca de 1 hora, comecei a adormecer e o som da TV se misturou com meu estado de sonolência, virando parte do meu sonho.
Quando ouvi o encerramento do programa, isso também se tornou parte do meu sonho. Na verdade, só acordei quando senti o colchão se mexer, como se algo estivesse se movendo do outro lado da cama. Eu olhei por cima do ombro na direção do outro lado da cama. E vi um homem usando uma máscara preta e um boné de beisebol subindo na cama e estendendo a mão em minha direção. Ele me agarrou e tentou cobrir minha boca para que eu não pudesse gritar, mas consegui resistir tempo suficiente para gritar por socorro. Ele continuou tentando cobrir minha boca, mas eu continuei lutando e resistindo tempo suficiente para que alguém começasse a bater na porta. Eu gritei por ajuda e, nesse ponto, certamente o homem sabia que alguém estava vindo. Ele percebeu que as coisas não estavam mais indo do jeito que ele queria, então me soltou e abriu a porta. Ele empurrou a mulher que estava batendo na porta para o chão e ela ouviu correndo pelo corredor em direção às escadas. A mulher entrou no quarto para se certificar de que eu estava bem, já que eu estava em estado de choque e aterrorizado. Pessoas de outros quartos vizinhos vieram ver o que estava acontecendo, assim como funcionários do hotel. A polícia foi chamada. Com base nas imagens das câmeras do hotel, o homem de alguma forma obteve uma chave mestra que lhe permitiu acessar o meu quarto. A máscara e o boné esconderam sua identidade, mas acredito fortemente que tenha sido o homem que me ajudou com as malas no primeiro dia. Acredito que ele queria descobrir em que quarto eu estava para voltar mais tarde. É assustador pensar que ele pode ter feito isso com sucesso com outra pessoa. Tentei aproveitar o resto da minha viagem da melhor maneira possível, apesar do que passei. Segundo relato. Os eventos desta história ocorreram há alguns anos, talvez em 2013 ou 2014, honestamente não me lembro, porque a história é uma confusão e eu eventualmente acabei esquecendo ao longo dos anos. Era o intervalo de Natal, frequentando uma universidade na cidade de Nova York. Dito isso, eu estava a milhas de distância da minha família, que vivia no exterior. Minha família morava na Bulgária. Para aqueles que possam não saber onde fica a Bulgária, é apenas um pequeno país no leste da Europa, próximo da Romênia e da Grécia. A reputação de segurança e regulamentação da Bulgária não é muito boa, mas essa história realmente contrasta com isso. Eu estava no aeroporto JFK alguns dias antes da véspera de Natal, porque meu plano inicial era surpreender minha família e amigos na Bulgária. O aeroporto estava claramente lotado, tornando minha viagem muito mais cansativa. Depois de horas passando pela segurança, pesando a bagagem e esperando o tempo passar, finalmente pude descansar quando o primeiro avião de Manhattan para Istambul decolou. O primeiro voo durou cerca de 8 horas, então eu estava preparada para ficar dolorida com o arranjo de assentos econômicos clássicos. Infelizmente fui sentado ao lado de 2 homens. Mas tentei ao máximo ter um voo de 8 horas decente. A única coisa que me mantinha tranquila era o fato de que estaria em meu país de origem em menos de 48 horas. Mas essa tranquilidade foi interrompida quando eu estava concentrada ouvindo música, e o cara à minha esquerda ficava claramente me encarando. Eu tentei ignorar, pensando que talvez ele tivesse algo em seu rosto que o incomodava, ou uma deficiência que fazia com que ele não tivesse habilidades sociais. Mas com o tempo comecei a duvidar disso. Em algum momento durante o voo, enquanto eu assistia à segunda temporada de American Horror Story, o homem começou a falar comigo, perguntando por que eu estava assistindo a um programa que retrata de forma ruim os assassinos e doentes mentais, e coisas do tipo. Muito nervosamente e com pressa, perguntei a ele se precisava de alguma coisa, já que é inapropriado perturbar as pessoas aleatoriamente em um voo.
A série que eu estava assistindo retrata assassinos sanguinários e pessoas insanas de um hospital psiquiátrico. O cara me olhou diretamente nos olhos e disse com muita sinceridade: eu acho que é muito errado a forma como todo mundo acha que pessoas que esfolam outras vivas são loucas. Quer dizer, não somos todos assim? Eu comecei a ficar mentalmente perturbada e me perguntando o que estava acontecendo. Eu mesma me perguntei, quem diabos eu estava sentada ao lado? Será que alguém mais ouviu isso? Eu ri e ignorei a situação para parecer desinteressada. Pelo resto do voo, eu estava com muito medo e considerando pedir para trocar de assento, se houvesse um lugar vago na parte de trás do avião. No entanto, o voo acabou e chegamos a Istambul. Juntei minhas coisas o mais rápido que pude e saí do avião assim que possível. Agora, eu gostaria de poder dizer que a história termina aí, mas infelizmente não é o caso. O restante do meu Natal foi tranquilo, mas o que aquele homem disse ainda ecoava na minha cabeça como um sino. Quando janeiro se aproximou, comecei a fazer as malas novamente para voltar a Nova York. Eu estava organizando minha bolsa e jogando fora qualquer lixo antigo que eu pudesse ter colocado lá enquanto viajava, quando encontrei um bilhete nojento que deve ter sido colocado lá enquanto eu estava dormindo. Dizia o seguinte: eu gostaria de poder ver como você é por baixo da sua pele. Eu realmente gostaria de ter tirado uma foto como prova, porque apenas um mês depois, em fevereiro, houve uma notícia que minha irmã mais nova me enviou, que basicamente falava sobre o mesmo homem exato do meu voo sendo preso por vários casos de estupro, tentativa de estupro, sequestro, tentativa de sequestro e assassinato em primeiro grau em Istambul. Ler aquele artigo me deixou enjoada, e honestamente toda essa experiência me levou a ficar em casa durante as festas de fim de ano por alguns anos. Terceiro relato. No inverno de 2018, para escapar do clima frio, eu e minha namorada tiramos uma semana de folga do trabalho para ir a um agradável resort na praia no México, onde a água era cristalina e o clima era perfeito. O resort era extremamente acessível para um pacote de 7 dias com tudo incluído. No pacote havia um buffet, 3 piscinas, ficava na praia com inúmeras barracas de bebidas, um salão de entretenimento e muitas excursões em grupo. Nós ficaríamos lá por uma semana inteira, então tínhamos muitos planos. Nos primeiros dias, relaxamos no resort e aproveitamos o pacote de bebidas ilimitadas. A área ao redor do resort era principalmente uma floresta tropical e estradas com paisagens bonitas. Fomos até o local de aluguel de carros mais próximo. O motorista nos alertou para não nos afastarmos muito da costa, pois há muitas áreas perigosas. Alugamos um Ford Fiesta, não havia exatamente nenhum Mustang ou Camaro na locadora de carros. O local de aluguel de carros ficava em uma pequena cidade cerca de 5 milhas ao longo da estrada do resort. Havia basicamente uma estrada longa que passava por uma série de resorts. E ao lado dessa estrada havia milhas de selva e ocasionalmente pequenas cidades pelas quais dirigimos para o sul na estrada até chegarmos a Tulum. A cidade de Tulum em si era menos atraente do que eu havia imaginado, considerando que muitos dos meus amigos sempre falavam sobre querer ir lá. Dirigimos pela área de Tulum e depois voltamos para o norte. Encontramos uma estrada de terra que adentrava uma área de selva e decidimos simplesmente dirigir por ela para ver onde ela ia. Em ambos os lados de nós havia apenas selva. Percorremos quilômetros por esta ampla estrada de terra, apreciando a paisagem, embora minha namorada parecesse pensar que não deveríamos estar em uma estrada de terra como esta em um carro alugado com medo de sujá-lo, e eu concordei. Então fizemos uma manobra e começamos a voltar na direção da estrada principal. Eventualmente,
fomos parados por 3 homens que surgiram caminhando da selva em direção à estrada. Nós dois dissemos simultaneamente, "Oh não", sabendo que isso poderia ser problema. Eu parei o carro e baixei a janela um pouco enquanto um dos homens se aproximava e começava a falar em espanhol. Eu disse, "Não hablo espanhol", e as coisas começaram a ficar um pouco tensas. Um dos outros homens foi até a janela da minha namorada e bateu no vidro. Eu disse para ela não baixá-lo. O guia pela minha janela começou a dizer, "Dinheiro, dinheiro". Um dos homens veio bem perto da minha janela e puxou uma faca do bolso direito. Eu pisei no acelerador e o carro avançou. Os 3 homens estavam gritando e correndo atrás de nós, mas obviamente não podiam correr mais rápido que um carro. Estávamos apavorados depois desse acontecido. Eu não diminui a velocidade até sairmos da estrada de terra. Depois disso não queríamos mais dirigir por ali. Estacionamos o carro no estacionamento do resort e deixamos o carro lá. Depois disso vimos uma placa indicando os cenotes. Encontramos o local sem problemas e fomos os únicos aqui, o que foi uma surpresa, pois não vimos nenhum outro carro. Seguimos as placas por um caminho cênico e lindo. Foi uma experiência realmente tranquila que, infelizmente, teve que ser arruinada quando começamos a sentir que estávamos sendo observados. Não digo que tínhamos algum sexto sentido, mas ouvimos barulhos de todas as direções da selva. Eu disse a ela, "Vamos continuar caminhando". Continuamos a seguir as placas, e do nada, um homem se aproximou de nós falando espanhol novamente. Eu respondi, "Não hablo espanhol". Ele tentou falar em inglês e eu entendi que ele estava tentando nos dizer para acompanhá-lo, que ele nos levaria ao cenote. Minha namorada e eu nos olhamos nervosamente e seguimos o homem que nos levou por um caminho diferente do que estávamos seguindo originalmente. Parecia que não estávamos mais seguindo as placas. Minha namorada me cutucou no ombro e apontou para o bolso de trás do homem. Havia o cabo de uma grande faca no bolso e sussurrei para ela correr e então a empurrei para começar a correr e eu segui bem atrás. O homem percebeu e começou a correr atrás de nós, mas graças a Deus ele era lento. Chegamos a correr facilmente mais rápido do que ele. Voltamos para o carro e a princípio pensei que ele pararia de nos perseguir, mas assim que entramos no carro, 3 pessoas surgiram do caminho que acabáramos de percorrer e tentaram abrir as portas do carro. Eles então começaram a bater no vidro, tentando quebrar as janelas, mas antes que qualquer um deles pudesse realmente quebrar as janelas, consegui acelerar o carro rapidamente. Minha namorada estava chorando, e eu estava muito aterrorizado com o que tinha acontecido com a gente novamente. Depois disso, oficialmente odiávamos aquele lugar. Devolvemos o carro à loja de aluguel e, felizmente, não havia amassados ou qualquer coisa do tipo de terem batido, apenas algumas manchas de sujeira. Fomos levados de volta ao resort de transporte e não saímos do resort novamente até partirmos dias depois para o aeroporto. Avisamos a equipe do resort sobre o ataque para que pudessem avisar os hóspedes. Não voltamos ao México desde então, mas sinceramente, não tenho certeza se voltaremos ao México, mesmo em uma área considerada mais segura perto daqueles resorts. Depois de termos escapado de ser roubados ou mortos. Para acompanhar mais relatos baseados em fatos reais, deixe seu like e se inscreva no canal.